Olá, uma ótima tarde para você. O Brasil das Gerais está começando. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Você já ouviu falar em turismo de aventura? Uma vertente que foge dos padrões convencionais de turismo e que cresce a cada dia no Brasil e em Minas. Quer saber mais? Então vem com a gente. O BG já está no ar. Assim como qualquer outra atividade econômica, o turismo precisa se reinventar. Afinal, o perfil do viajante está mudando, assim como as rotas desejadas. Destinos pouco conhecidos que ofereçam experiências exóticas e, de preferência, em contato com a natureza. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, o segmento cresce entre 15% e 25% a cada ano. No Brasil e em Minas, a tendência é a mesma. Já somos o segundo estado mais procurado pelos turistas no país. Para falar sobre tudo isso, convidamos o Mauro Assunção, que é mototurista e está com a gente aqui no estúdio, e a Milena Pedrosa, que é secretária de Estado adjunta de Cultura e Turismo e vai participar com a gente de forma remota. Olá, muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Obrigado. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui com você, Patrícia. A honra é toda minha. Também é querido, né? E para falar de um tema aí tão gostoso, né, que eu adoro e que está todo mundo aí buscando, que é mais turismo, mais viagem, mais experiência para a sua vida agora em 2023. Secretária, vamos começar explicando melhor, então, o que é esse turismo de aventura que vem despertando tanto a nossa atenção? Claro. Bom, o turismo de aventura é uma segmentação, é um tipo de turismo que em Minas Gerais, né, é muito forte e que envolve uma série de atividades, como, por exemplo, montanhismo, escalada. Nós estamos falando aí dos motociclistas, né, com o Mauro. A gente tem canoagem, caminhada, rapel, né, uma série de outras. E se mistura um pouquinho também com o turismo de natureza, né, Patrícia? Porque a gente aqui é muito forte nisso. Então, essas duas atividades misturadas, elas, na verdade, têm caráter recreativo, a atividade, né? Ela é uma atividade geralmente esportiva, mas ela não tem caráter competitivo. Então, é um pouquinho isso, o turismo de aventura, e que a gente aqui em Minas Gerais, por ser um estado tão lindo, tão diverso, está se fortalecendo cada vez mais. Tem de sobra aí, né? Lugares maravilhosos para ir, para todos os bolsos e gostos. Agora, Mauro, eu queria conhecer um pouquinho da sua história. Conta pra gente como é que você se encantou pelo turismo de aventura, o que te despertou? Então, essa minha história é até assim um pouco interessante, né? Eu fui forjado a curtir o motociclismo fora do Brasil. E quando eu cheguei em 2019... eu morei no continente africano, né, por quase 5 anos e tive a oportunidade de conhecer muitos países próximos, mas eu sou belo-horizontino, sempre tive na minha cabeça assim, puxa vida, Minas Gerais é um estado com uma diversidade cultural e histórica enorme. Eu via e vejo Minas Gerais como se fosse um mini Brasil, né? Se a gente separar Minas Gerais em 2 hemisférios, a gente tem exatamente o que há no Brasil. Com suas regiões aí tão diversas, Sim, né? Tão diversas. Distintas. E corroborando com o que a Milena está dizendo, o turismo ele é diverso também. Você tem mais para o norte uma característica geológica diferente, você tem mais para o sul uma característica que proporciona algum outro tipo de turismo, sabe? Então, é um estado que permite essa diversidade e experimentações diferentes, né? Eu viajando de moto, quando eu voltei do continente africano para o Brasil, eu coloquei na minha cabeça, eu preciso conhecer o estado de Minas Gerais. Quando que foi isso? Em 2019. Aí teve o advento da pandemia, fiquei um pouco parado, mas depois eu comecei a me entusiasmar, eu viajo sempre sozinho, né? E ia sozinho, e comecei a gostar, né? Então, Minas Gerais são 270 mil quilômetros de caminhos,
e eu sei que tem muita coisa pela frente. Aí você traçou esse objetivo. Tracei essa meta para mim. É uma meta pessoal, de conhecer os 853 municípios e passar pelos mais de 1.700 distritos. Mas o meu foco são os municípios. Nossa, tem muita coisa para você ver, hein? E, secretária, qual que é a demanda por esse tipo de turismo em Minas Gerais hoje? Está crescendo muito? Ah, claro, como você disse aí também no começo, né, Minas Gerais está crescendo também, né? Hoje é o segundo fluxo maior, né, de procura aí dos turistas, sem contar uma série de outros títulos que a gente tem. E a gente recentemente fez uma pesquisa de demanda para entender, né, o tipo de turista, o tipo de turismo que é feito em Minas Gerais. E desses turistas, 2,1% responderam que vieram pelo turismo de aventura, porém 36% pelo ecoturismo, que, como eu disse anteriormente, se fundem, né? Então a gente pode perceber que é muito grande a porcentagem de turistas, hoje somando os dois aí, dá 38%, quase 39% de participação nesse tipo de turismo de aventura, né, e o ecoturismo. Então, é muito bacana perceber como Minas Gerais vem crescendo, por exemplo, além do, né, do motociclismo que o Mauro está falando aí maravilhosamente bem, a gente tem, por exemplo, o cicloturismo, né, que também é muito forte em Minas Gerais. A gente sempre sai nas principais revistas, né, do setor como um dos principais destinos do cicloturismo. Que a bicicleta, também, né? A bicicleta, exatamente, que ela a gente fala aqui, por exemplo, aqui perto de Belo Horizonte, Nova Lima, é uma referência, né? Entre outros, os nossos parques. Outra também é demanda que a gente tem muito, e a gente tem ótimos, né, locais para isso, é o voo livre, por exemplo, né? A gente tem aí Valadares, né, que é uma referência, entre outros lugares, Andradas, no sul de Minas, com Pico do Gavião, enfim, uma enormidade de ações aí que fortalecem, né, essas paisagens, fortalecem o turismo de aventura, de natureza aí juntos. Especialmente depois da pandemia, né? Sim. Em que ser, né, passou a ter mais importância, exatamente, felizmente, do que ter, né? Exatamente. Ou seja, as pessoas não querem mais acumular objetos e coisas, e sim experiências. É isso que a motocicleta te proporciona, Mauro? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse segmento do mototurismo, né, que algumas pessoas não conhecem, e que lugares que essa área aí do turismo já te levou aqui em Minas. Que lugares que você já conseguiu visitar para a gente conseguir mostrar? Então, o mais interessante, né, que esse slogan que Minas Gerais criou, a liberdade mora em Minas, o lema do motociclista basicamente é a liberdade, como talvez o do ciclista também, né? Então, eu praticamente conheço, se são 853 municípios, mais da metade do estado eu já visitei de moto. Eu até tenho uma figura do Google Maps, né, que eu vou colocando as estrelinhas nos lugares que eu já fui. Quando as pessoas olham, parece uma constelação, um negócio assim. É igual pôr o alfinete no mapa, né? Mas assim, eu fico até absurdado com... Poxa, eu olho assim, que loucura, né, que eu já fiz, né? A gente tem até algumas imagens para mostrar, para te ajudar, e você vai comentando em cima, pode ser? Sim, vamos lá. Esse é Leopoldina, né? Eu vou chegar ali onde está a Catedral de Leopoldina. Você põe a câmera na moto? Eu ponho a câmera no capacete. Essa é uma catedral maravilhosa lá em Leopoldina, no município de Leopoldina. Tem muita relevância com a ferrovia, né? Então, isso é uma coisa que atrai muito em Minas Gerais, a parte histórica também, essa grande relação de Minas Gerais com o Império Português. Então, é um atrativo também para Minas Gerais. Cajuri. São 300 anos de história, né, Mauro? São 300 anos de história, então isso é muito bonito dentro aqui de Minas Gerais, né? É um estado que tem tudo isso. O município que passou ali antes, olha só que legal, foi onde nasceu o cantor Vando. Olha Cajuri. Só. Ele é de Cajuri. Foi lá onde eu fui e eu citei isso, sabe? Aqui nasceu Vando. E pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe. Até possivelmente pessoas que moram lá próximos, enfim. Então, eu aproximo essas informações do meu espectador, né? Sim, vai fazendo amizade, tomando cafezinho aqui e ali. Sento num lugar, converso com o nativo, às vezes ele me passa alguma informação interessante, sabe? Isso realmente não tem preço. Vamos conhecer mais uma história?
A Cleide Rodrigues Santos de Almeida, que é professora e praticante de esportes outdoor, conta agora um pouco das suas experiências como aventureira e o que é essencial para uma mulher levar nesse tipo de turismo. Com as trilhas, eu descobri que eu posso ir em lugares onde só quem caminha bastante consegue chegar. Fui gostando dessa ideia, quando vi, todo final de semana já estava querendo fazer uma trilha nova. Por um lugar novo, ou para o mesmo lugar que eu já tinha ido, mas com pessoas diferentes, ou numa estação do ano diferente. Então, eu me juntei a um grupo de amigos que já faziam caminhadas, já corriam. Tudo isso enquanto estava durante a pandemia e precisávamos fazer isso com certas restrições. E no espaço ao ar livre foi onde nós encontramos essa oportunidade de fazer atividade física, não estar aglomerando e ao mesmo tempo não ficando parado, não ficando sedentário, aliando as atividades físicas com a contemplação da natureza também. Ao ar livre nós precisamos contar com a generosidade do outro, precisamos fazer amizade, conversar com quem a gente ainda não conversou. Nós conhecemos pessoas de profissões diferentes, convivemos com pessoas muito diferentes e isso leva a gente a ter uma visão mais global de todas as situações. Obrigada, Cleide, pela participação aqui com a gente e por compartilhar um pouco da sua experiência. Milena, as mulheres também estão dominando esse mercado, né? Seja na escalada, no montanhismo, nas motos, né? Ou seja, tem espaço para todo mundo, para homens, mulheres, famílias. Vocês têm ideia do perfil de viajante que está buscando o turismo de aventura? A gente tem ainda hoje a relação, a gente tem maior o número, né, de homens, 60% do público ainda é masculino e 40% aí feminino, mas a gente percebe que já está, né, igualando aí de acordo com os dados passados. 53% casado ou união estável, 42% são solteiros. A média de idade de 25 e 48 anos é mais ou menos 65% desse público. 30% tem renda superior a 3 salários mínimos. Então, a gente tem essa pesquisa muito detalhada, né, mostrando esse perfil. A família, 60% viaja ou em casal ou em família, né, que você falou aí um pouquinho. Então, a gente percebe que tem um perfil bastante interessante desse turista. E queria reforçar uma coisa que o Mauro disse, Patrícia. Ele falou da liberdade mora em Minas, né, que é o nosso slogan. E eu acho que isso tem muito a ver. A liberdade está na nossa bandeira, né, está na nossa formação de Minas Gerais, na nossa história. E como você bem disse, a pandemia mudou muito o perfil e a gente entende que essa liberdade, e como a Cleide disse aí, né, ela é muito importante. As pessoas estão buscando mais a natureza, esse ar livre, essa liberdade que todos esses esportes e essas práticas e esse turismo de aventura e de natureza fazem, né? Então, isso é muito bacana. E sem contar tudo que o Mauro disse também, acho que Minas Gerais está saindo cada vez mais de frente no turismo. É lógico que é um trabalho coletivo, uma série de ações, né, do Estado, mas também entendo pela história que a gente tem. A gente tem um acolhimento muito forte, né? Nessa pesquisa também mostrou que 90% das pessoas falam que vão voltar a Minas Gerais. Então a gente percebe, né, o tanto que o nosso acolhimento, a nossa cozinha, que é também acolhimento, fortalece isso, mas acho que também o conhecimento, né, uma viagem transforma a gente do ponto de vista pessoal, né, é muito bacana e Minas Gerais traz isso. Olha o tanto de história que Mauro já contou aí pra gente, né, de tanta gente que nasceu, que, né, viveu, a gente tem aí o barroco, né, enfim, várias outras relações históricas muito bonitas que agregam muito. São experiências, né, que ficam aí para a vida inteira. Ainda tem muito para a gente conversar, mas chegou a hora daquele rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já já. Brasil das Gerais está de volta e seguimos conversando sobre o crescimento do turismo de aventura, principalmente em Minas, com o mototurista Mauro Assunção e a secretária de Estado adjunta de Cultura e Turismo, Milena Pedrosa. Mauro, o turismo de aventura pressupõe inicialmente uma pessoa aventureira, mas tem muita gente que não tinha esse perfil aventureiro e está se redescobrindo no turismo de aventura. Por quê?
Exatamente. Eu acho que face, talvez até em buscas de qualidade de vida, de questões até de aproximar do ser, né, do que isso a gente vem vendo de uns anos para cá, né, as pessoas se meio fazendo autorreflexões, autoconhecimento, buscando experiência, aquela independência feminina que vem acontecendo e já deveria estar acontecendo já há mais tempo, mas isso está ficando mais em voga. E um dado interessante, em Minas Gerais são aproximadamente 3 milhões de habilitados com a carteira A, e quase 26% já são mulheres, né? Então, assim, é um avanço extremamente importante para o motociclismo, né? Porque deixa aquela coisa, é homem que pilota. Não tem isso mais. Mulher pilotando, mulher na garupa de mulher. Tem grupos de motociclistas. Tem grupos de mulheres. Viajando junto, né? Tem grupos só de mulheres, que só frequentam mulheres. Pelas estradas a gente costuma ver vários grupos de mulheres, mulher com mulher na garupa, mulher e o homem na garupa da mulher. Então, assim, tal a segurança que isso vem causando essa transformação, né? Eu queria só lembrar de um dado muito legal, né, que a Milena havia comentado sobre a bandeira de Minas, da liberdade, né, que a gente gosta de dizer, voltando para o mototurismo, né? Quando eu vou ao Campo das Vertentes, passando pela BR-040, entrando ali para MG 383, sentido São João del Rei, Tiradentes e tal, tem uma casa, um casarão do lado esquerdo. Isso, a gente consegue perceber isso, sabe? Essa é a vantagem dessa liberdade que a gente tem, do motociclista. Tem um casarão que é tido como a casa de Alvarenga Peixoto. É um casarão que hoje se tornou museu. Alvarenga Peixoto foi um confidente carioca, casado com Bárbara Eleodora de São João del Rei, e é dado a Alvarenga Peixoto a expressão libertas quaes era também na bandeira de Minas. Uma curiosidade. Então, assim, as pessoas viajam e podem conter essa informação, trazer consigo essa informação, sabe? Então, esse que é o barato do mototurismo. É uma aula de história, né? Uma aula de história. Você tem aquilo ali para você. Legal sabe? demais. Está ali. Não é? Em loco. E, secretária, quais são os destinos mais procurados hoje no estado? Ainda são as cidades históricas? O que essa pesquisa aí também mostra? Na verdade, a gente ainda tem algumas cidades históricas, né, muito procuradas, Tiradentes, Ouro Preto, né, São João del Rei, algumas, mas no sentido do turismo de aventura, alguns destaques são o Parque de Ibitipoca, o Parque do Caparaó, da Canastra, a Serra do Cipó, são alguns destinos muito procurados. E também o Mauro falou desse programa, desse projeto, que é o Via Liberdade, que é uma rota que tem aí também, só nele tem uns 20 parques aí. Mauro já fez a via quase toda, né, Mauro? Sim. O Biasco já foi em todas. Todas. Acompanho você aí no Instagram, maravilhoso suas viagens. Então, assim, são esses destaques. É claro que as cidades históricas ainda tem, mas eu acredito que Minas Gerais está cada vez mais ampliando essa nossa diversidade. O público está entendendo, né? Nossas montanhas, nossas águas, cachoeiras, nossos rios, né? A gente tem um sul de Minas também belíssimo, a gente tem um norte de Minas, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o Parque do Peruaçu, que é lindo de viver, né? E outros destinos lá no Vale de Jequitinhonha, no Mucuri, do Rio Doce, enfim. Essa Minas Gerais é linda e diversa demais. Então, não só as cidades históricas, como esses outros tipos. E uma questão que se destaca muito em Minas é a nossa cozinha, né? Não Sim. tem jeito. A cozinha mineira. E que está dentro do turismo de aventura também, né? Pode comer à vontade. Exatamente. Quem fez esse tanto de atividade vai precisar de comer bem, e comer bem é com a gente mesmo, né? Por favor. Os mineiros. Agora, Mauro, para viagens como essas, tem que ter um mínimo de planejamento. Como é que funciona essa parte da logística para aproveitar ao máximo essas viagens? Então, o motociclista, ele sempre já sai com um planejamento mínimo, né, para onde ele vai. Em algumas exceções, a pessoa vai para onde o vento está empurrando, é o que a liberdade permite, pelo fato até da motocicleta, né? Você tem agilidade com a motocicleta, mas na grande maioria das vezes ele já sai determinado para algum lugar, determinado para alguma experimentação gastronômica, que também acontece muito no mototurismo, né? Que a gente chama até de bate e volta, né? Uma vez fomos quase que 90 motocicletas para Queluzito, um município que tem ido ali para a Zona da Mata, num restaurante
A moça do restaurante quase caiu de costas quando chegaram quase que 70 motociclistas. O prefeito nos recebeu quando ele soube que a gente estava indo para lá. Então, é um advento, assim, o mototurismo, ele é um fomentador da economia local, da economia local, dessa cultura e um agente propagador, acima de tudo, né? Porque quando você é muito bem recebido, um propaga-se para o outro, assim, rapidamente, vai em tal lugar, experimenta essas coisas em tal lugar, né? Então, o mototurismo, ele literalmente está inserido e é um agente muito forte de propagação para o turismo de Minas Gerais. Agora, secretária, conta pra gente que ações que a Secult vem preparando para 2023 para poder fomentar e estimular mais pessoas a curtirem o turismo de experiência. Olha, bom, a gente trabalha junto com os nossos circuitos turísticos, né, em Minas Gerais inteiro, para a gente estruturar mesmo as políticas, essa segmentação de turismo, né, de aventura e o ecoturismo. A gente tem vários parceiros no nosso Conselho Estadual de Turismo, como, por exemplo, a ABETA, que é uma Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Então, a gente faz muito trabalho com eles, né, de capacitação, e a gente vai continuar esse ano. Tem a previsão de um seminário de turismo de aventura para esse ano, para a gente discutir, né, tecnicamente com o trade turístico. É muito importante também o quesito de segurança, né? Então, assim, são práticas, né, como são esportes e tem, né, certos riscos envolvidos. A gente também trabalha um trabalho muito coletivo. Capacitação. É isso, com a Polícia Militar, com o bombeiro, né, os guias de turismo, né? A gente tem também ações formativas, de informação para os turistas, né? De requerer as empresas contratadas, né? Não fazer as trilhas sozinhos, ter sempre um guia turístico. Então, a gente trabalha também, e este ano, intensificando, né, esse quesito de segurança com esses entes de segurança, bem como também as capacitações e também informando ao público a importância de saber, né, não só a mochila boa, que também quer dizer, né, aí o que você disse, toda essa montagem, essa infraestrutura, essa logística que precisa, ela é fundamental para a segurança, mas a gente também trabalha desse outro ponto de vista, com as empresas, com a ABETA, como eu disse. A gente tem 2 GTs, que são grupos de trabalho, um de turismo de aventura, e a gente também agora trabalhando com turismo náutico, né? Minas Gerais tem muitos lagos, a gente tem os nossos mares também, então é importante também dentro do turismo aí de aventura e do ecoturismo a gente intensificar essa segmentação, então a gente tem trabalhado com isso também. São várias ações, o Via Liberdade, capacitações, como eu disse, uma série de promoção, porque é importante também a gente promover todos esses destinos. Então, a gente tem um grande projeto aí de cada vez mais intensificar o turismo de aventura e o de natureza. Tudo para que a experiência, né, seja no turismo de aventura, no ecoturismo, no turismo de experiência, para que essa experiência seja a melhor possível. Agora, exato. Mauro, para a gente encerrar o programa, que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo? Ficou com vontade de fazer aí sua primeira viagem, de também se aventurar? Que palavra você quer deixar? Olha, Minas Gerais é um celeiro de oportunidade, né? Assim, de lugares, né? Eu acho que a pessoa precisa ter ousadia. É o estado mais seguro do Brasil, eu percebo isso em todos os municípios que eu vou. Até uma questão muito importante salientar, eu sou bem recebido pela Polícia Militar. Muitas vezes, nas entradas dos municípios, há sempre uma viatura da polícia, sempre com um sorriso aberto. Assim, eu fico muito feliz em viajar para Minas Gerais. Essa é uma mensagem para as pessoas não terem insegurança de viajar pelo estado e aproveitarem o que nós temos de melhor, que é a nossa mineiridade, né? E a liberdade literalmente mora em Minas. Se permitirem, né, vivenciar isso na prática. E você, Milena? O primeiro é convidar todo mundo para conhecer os nossos cantos e encantos de Minas Gerais, né? A gente tem um site que tem todas as dicas, hotéis, todas as rotas, que é o minasgerais.com.br. Convidar todo mundo também para seguir as nossas redes sociais, que também, além de todas essas campanhas, a gente tem lá, né, todo esse movimento e as pessoas vão poder conhecer e ter dicas de onde ir, de o que fazer. Então, eu convido a todos a conhecer essa Minas Gerais linda de viver e tá aí no turismo de aventura e no nosso ecoturismo, vivenciando essas experiências lindas do nosso estado.
Delícia, eu já fiquei com vontade, hein? Muito obrigada, viu, gente, aos dois aqui por essa conversa tão gostosa. Parabéns pelo trabalho, Milena. E você, sucesso aí nas suas próximas viagens. Que 2023 aí seja de muitas experiências e depois você volta para contar pra gente. Com certeza, pode contar comigo. Valeu demais. Obrigada a você de casa também pela companhia de sempre. Um grande beijo e ótimas experiências. Até amanhã. Tchau!